dia 6 de dezembro, Valderi completou 60 anos de padre, Deus te aposentou. A nossa gente agradece ao nosso grande pastor. Manuel Valderi da Rocha é um sacerdote ordenado em Sobral, da diocese. Nasceu em Morrinhos. Lá viveu durante sua juventude, sua infância, cumprindo a missão de estudar. Bem alegre e feliz, ele foi para o seminário. Primeiramente Betânia, em Sobral, depois Fortaleza. Foram 14 anos de estudo no seminário. Bem alegrezinho, ele se ordenou sacerdote e veio para cá, Cruz, onde ainda hoje está. Nunca saiu daqui, sempre se dedicou a esta paróquia e o povo gosta dele, o admira, o respeita e quer que ele continue trabalhando aqui para exercer a sua missão de padre e pastor. Para ver o padre chegar na capela. Então, uma vez o Valderi e os colegas dele soltaram os bezerros do vizinho lá, né? E o vizinho foi dizer pro papai. Aí o neném, que eu chamo Valderi neném. Aí o papai lá se vem com a corda. Mora, quem foi que soltou os bezerros do seu Batista? Não, acho que ele nem tinha ido. Se foi, mantido. Aí o papai toca a peia, toca a peia nele, e ele dizia, minha madrinhazinha, que é a Nossa Senhora Perpétua Socorro, minha madrinhazinha, por que é que eu estou apanhando? Que eu não sei. Aí os vizinhos correram, tudo e foram ver o que era, né? É o papai açoitando Valderi. Desse tamanho. Pois sim, aí quando foi, tinha um padre Ataíde, que gostava muito de estar de casa, e tinha uma professora nossa que quis botar ele no seminário. Aí papai, não, eu não posso não tem condições não. Ele vai para o seminário de umas cabras que tem ali, o papai dizia. E até que, eu não sei como foi não, eu sei que deu certo. Quem foi deixar ele, não foi nem o papai. Foi um tio nosso, foi deixar. Chegou lá, acho que foi o padre, o diretor lá. Sim, ele foi fazendo o segundo ano. Aí ele disse que ele dizia lá que quando ele ia tomar banho, não podia tirar a camisa. Era bem pequenininho, um bichinho, 11 anos, acho que era. Olha, ia tirar a camisa, não podia. Pegava a chorar e chegava aqui e contava, sabe? O padre Valderi foi meu contemporâneo do seminário de Sobral. Certamente o padre Gonçalo Pinho, o padre João Batista Frota, o próprio padre Sadoc, os padres ainda vivos da diocese poderiam dar depoimento semelhante ao meu, porque se trata da convivência que a gente teve com ele durante o tempo de estudo no seminário. Chegávamos do interior, nós todos saímos do interior para o seminário de Sobral. Dom José nos chamava de matutos, exatamente porque a gente vinha dos matos. Eu cheguei depois dele. E lá nós convivemos no seminário como estudantes. O padre Valderi, sem dúvida, foi um dos melhores alunos que passou pelo seminário. Ele era de uma competência ímpar, não era igual a todo mundo. Ele era realmente uma pessoa especial, pela inteligência que tem, pela participação que ele tinha nos estudos, pela competência que ele demonstrava nos estudos que ele fazia e na colocação desses estudos para os colegas. Então eu tenho por ele um carinho muito grande, porque ele era modelo para todos nós. Então, eu conheci o padre Valderi num momento assim muito especial, em 64. Ele era seminarista ainda, bonitinho, novinho, bonitinho, né? Como sempre foi.
A vida é assim, cheia de surpresas, né? A gente nunca imaginaria que aquele garoto, aliás, ordenar-se-ia no mesmo ano, em dezembro, 6 de dezembro, ordenou, né? 64, e veio para cá em 65, fevereiro, 65 fevereiro, que ele chegou aqui. Padre Sabino de Lima Feijão, nesse tempo, era comum, nesse tempo, chamava-se vigário cooperador. Então, ele chegou aqui em 65 de fevereiro e trabalhou com o Padre Sabino só até julho. Inclusive, neste ano de 65, coincidentemente, também fui secretária da paróquia desde 65, desde 65 em março, cheguei em fevereiro, e eu não tinha, assim, muito contato com ele, assim, muito. Ele chegando, eu também chegando, né? Os dois chegando, em situações diferentes. Eu secretária e ele vigário cooperador, como era o termo da época, né? Mas eu me lembro bem que ele era muito ativo, ele era muito assim, muito querido, ele era muito comunicativo, se comunicava muito bem com todo mundo. Ele sempre foi muito delicado, muito educado. É uma característica dele essa educação, essa fineza dele, tem esse tipo. Então, ele era muito querido. Então, quando veio a morte do Padre Sabino, que o bispo aí o padre veio para cá, ele foi para a cruz, foi assim um chororô danado, porque o pessoal já estava muito afeiçoado a ele, mas o bispo manda, o padre obedece, né? O pessoal se afeiçoou muito ao padre Valderi, em 65. Se ele tivesse ficado aqui, teria sido assim muito bom, claro. Mas o bispo não quis deixá-lo aqui, porque assim, você pode imaginar o que foi a morte do padre Sabino. Morreu do coração, no Rio de Janeiro, num cinema. Estava num cinema, acharam morto, né? Então ele ficou aqui até setembro, ficou celebrando, fazendo o que precisava fazer, né? Então ele ficou no comando da paróquia, mas até que o bispo determinasse como seria, né? Então, 26 de julho a 5 de setembro, assumiu aqui parece 5 de setembro, ele assumiu lá 12 de setembro, né? 5 aqui, 12 lá. Então, até 5 de setembro, 26 de julho, 5 de setembro, ficou um mês e alguns dias aqui, né? Ele ficou tomando conta da paróquia, né? Era o responsável pela paróquia. Ali em frente paroquial, um caminhão que não tinha palco. Aí então tinha um caminhão com todo mundo em cima e outros embaixo, porque não cabia todo mundo também, né? E aquele povo chegando. Quando ele chega, veio lá pelo João Lúcio, aí ele veio ali pelo lado do Silveira, do pessoal do Silveira, daquele lado dele, todo sorridente, todo de batina branca. E aí subiu lá ali na calçada do paroquial. E aí então tinha o discurso para ele, era uma outra pessoa que ia fazer. Mas acontece que não deu certo, parece que a pessoa adoeceu. E aí então foi feito pelo João Cirico. E depois ele agradeceu, Pazés também do lado, como sempre. Aí depois foi aquela cerimônia muito bonita. Naquela tarde, assim, aquela tarde já sol baixando. A vinda dele do Acaraú, aqui para Cruz, eu lembro muito bem. Eu fui, inclusive, com um caminhão meu na época, né? Naquele tempo não tinha automóvel, não tinha automóvel sim, mas era muita gente que foi buscá-lo, né, no Acaraú, e nós tivemos que levar caminhões, etc, né? Nessa época, nós não tínhamos estrada daqui para o Acaraú. A nossa via daqui para o Acaraú era via Seu João Lúcio, em Papeiro, né? Aí saía no meio daquelas ilhas, saía lá na Vila Progresso, que antigamente chamava-se Macajuba, né? O hino foi cantado lá na frente ali, do paroquial, quando ele chegou. Muita gente ali também que ensaiou também para a gente cantar no dia. O hino dele foi este aqui. O hino ao Padre Valderi com música do hino do Monsenhor Sabino. O povo todo feliz e unido exulta e canta hoje aqui, saudando seu pastor querido, o grande Padre Valderi. Salve o novo pastor dessa terra, para ele o mais alto louvor. Esta data feliz nos encerra, do bom Deus mais um grande favor.
O povo todo feliz e unido, exulta e canta hoje aqui, saudando seu pastor querido, o grande Padre Valderi. Numa justa e sentida homenagem, recebemos o novo vigário, portador da divina mensagem que Jesus nos legou no Calvário. O povo todo, feliz e unido, exulta e canta hoje aqui, saudando seu pastor querido, o grande Padre Valderi. Vibrai todos, bem-vindo nos seja, neste dia de graça e de amor, este novo operário da igreja, mensageiro de nosso Senhor. O povo todo, feliz e unido, exulta e canta hoje aqui, saudando seu pastor querido, o grande Padre Valderi. Boas-vindas ao nobre viajeiro, do caminho que ao céu nos conduz. Ele traz um seguro roteiro para o bem da paróquia de Cruz. O povo todo, feliz e unido, exulta e canta hoje aqui, saudando seu pastor querido, o grande Padre Valderi. Eu comecei muito criança, na prática de, talvez, uns 12 anos de idade, como coroinha. Fui o primeiro coroinha a ajudar a primeira missa que ele celebrou aqui em Cruz, né, quando ele assumiu a paróquia, em 12 de setembro de 1965. Aquilo para mim foi uma alegria muito grande, né, ajudar a missa do primeiro padre, né, Padre Valderi. Eu fiquei muito feliz de ter sido escolhido naquele dia para ser, né, o ajudante daquela missa. E aí, a minha convivência com ele tem muita história para contar, né? Eu comecei como coroinha, passei a ser sacristão, né? Depois ele me ensinou a dirigir, terminei sendo motorista e sacristão ao mesmo tempo. E essa convivência com ele, nós tivemos aí praticamente, eu considero mais de 40 anos convivendo, trabalhando com o Padre Valderi. E muita história, viu, Maria Lúcia? A gente tem muita história para contar do Padre Valderi. É uma pessoa que eu aprendi muito com ele. Eu acho que eu posso me considerar um cidadão, graças à convivência que eu tive com ele, à educação que ele me deu, ajudou a eu estudar, que eu não tinha estudo, estudei e fiz o segundo grau, primeiro grau, melhor dizendo. E eu devo muito ao Padre Valderi, a minha criação, criei meus filhos, eduquei com a orientação dele. E muitas coisas boas que a gente passou junto, e dificuldades nas estradas. E assim, eu acho que a minha convivência com ele, até, né, quando eu casei, ainda continuei trabalhando, né, como motorista, já não era mais sacristão, já era motorista. Foi muito bom todo esse período que eu trabalhei com ele. Depois que nós convivemos esses 40 anos, eu ainda hoje considero a minha convivência com o Padre Valderi melhor ainda do que naquela época. Meu nome é exatamente Valderi, por conta, né, do Padre Valderi. Eu nasci no dia que ele chegou, dia 12 de setembro, né, de 65. Exatamente, parece que foi na hora, né, na hora dos foguetes. Por isso é que eu gosto de foguete. Na hora do foguete, quando a chegada do padre, disse que foi uma festa, né, tinha um hino e tal, e aí nesse momento eu nasci. As amigas da família, da minha família, pediram à mãe para botar o nome de Valderi, né? Em homenagem ao padre Valderi, né? E aí surgiu. Com 2 dias também ele me batizou, foi o primeiro batizado que ele fez, né? Na paróquia. Aos 8 anos de idade,
Eu já comecei a frequentar a igreja, naquele tempo era o Mureta, que era o chefe dos coroinha. Naquele tempo não era coroinha, era sacristão, né? Aí eu comecei a ficar perto ali do Bureta, do padre e tal, e aí comecei a ajudar. Aí ficamos, talvez um ano, dois depois, o Bureta casou, e aí teve que assumir outras atividades. Aí o Bureta ficou só com o Jeep, né, com o carro, para fazer as viagens para as comunidades, para as capelas. E aí eu assumi naquele tempo. Eu fiquei até uns 16 anos, fiquei 8 anos sendo coroinha do Padre Roderigo. Foi uma experiência muito grande, aprendi muito com ele, né? O Padre Roderigo era uma pessoa, era não, é uma pessoa extraordinária, né? Então esse período todinho de 8 anos de convivência com o Padre Roderigo, na época também eu me crismei, o pessoal. Antigamente o pessoal começava a dizer que eu era afiliado dele, né? Mas realmente o papai não tinha condições. O padre Rodrigo chegou num dia, no outro dia, 2 dias, chamar o padre para ser padrinho. Ele não tinha nem intimidade e vergonha, né? Lógico. Mas aí na crisma, aí eu pedi, chamei ele para ser meu padrinho. Então ele é meu padrinho de crisma. E eu pude viver com o Padre Valderi de forma bem direta a partir dos 15 anos. Foi o tempo que eu me aproximei mais da igreja. Eu já vivi uma experiência na igreja, mas não como sacristão. Eu fui fazer a experiência de sacristão, fazendo um trabalho de sonoplastia, cuidava do som da igreja, batia o sino. Mas é claro que para chegar a este ponto, eu me aproximei do Padre Valderi uma vez, dizendo que queria ser padre. E ele disse: você quer ser padre, então você precisa vir fazer uma caminhada comigo. E foi a partir dessa experiência, né, de querer ser padre, de viver mais voltado para os serviços da igreja, que eu fiquei aqui por algum tempo ao lado do Padre Valderi, tocando violãozinho, acompanhando nas comunidades. Então todo esse processo, até eu chegar ao 8º ano, estudando no Colégio das Freiras, mas ajudando o Padre Valderi em tudo. E ele, claro, me advertindo para o sentido de ser padre. Quer ir para o seminário, então precisa corrigir algumas coisas. Nunca me afastei da minha família, era um ponto que o Padre Valderi sempre ele cuidava. Você vai para a sua família, final de semana volta para ajudar na igreja. Eu queria entrar no seminário muito cedo, aos meus 16 anos já queria entrar no seminário, e ele dizia: você tem a vida toda para ser padre, então não tenha pressa, viva bem o que você está fazendo agora, depois, quando você entrar no seminário, aí sim, você tem a vida toda para ser padre. E eu lembro que a noite, véspera foi no domingo, na segunda-feira eu iria para o seminário, o Padre Valderi foi até mais de meia-noite, conversando comigo a vida de seminário. E sempre ele dizia: você quer realmente ir para o seminário? Eu disse: quero, padre, eu quero fazer a experiência. Toda a preparação para eu ser padre, o Padre Valderi tomou de conta, tanto da parte da ordenação, como da primeira missa, que foi aqui em Cruz. Ele fez isso como se fosse para ele ou para o filho dele, sei lá, fazendo tudo com muito carinho, com muito zelo. As 4 paróquias em que eu fui pároco, o Padre Valderi sempre estava presente, e isso é que me faz eu chegar a este ponto, falar da experiência que eu tive com o Padre Valderi e dizer: ele teve uma influência muito grande no meu processo vocacional e também na minha maturação, discernir para ser padre. Eu cheguei aqui em Cruz no ano de 1992. Eu passei um período aqui no tempo da festa, né, de São Francisco, fiquei aqui ao lado do Padre Valderi e da Aparecida, fazendo os recados, né, sou menino do campo. E teve uma necessidade aqui que a Aparecida, minha tia, irmã da minha mãe, foi a minha procura para ficar aqui para dar um apoio. E nesse período de festa precisava muito do apoio de uma pessoa, fazer os mandados da casa, né? Eu vim e fiquei. Aí depois da festa fui embora pro guarda. E no dia 20 de dezembro de 1992, eu vim a pedido do padre. O padre me encontrou com meu pai e a minha mãe e pediu para que eu viesse ficar morando aqui. E aí eu vim.
E fiquei aqui, fui estudar, o padre colocou no colégio das irmãs, eu fui estudar, apesar de não ter ido até o final com os estudos, né, de me formar e tudo, fazendo faculdade, mas fiquei ao lado dele, fui trabalhar na igreja, e fiquei trabalhando como acólito, depois fui sacristão, e cheguei a ser motorista, né, no final, depois que o Bureta saiu, de dirigir assim para ele, tinha os outros compromissos, e aí a gente ficou indo no carro mesmo dele, que antes ele ia na Rural do Bureta, né? Então, depois ele ficou indo no carrinho dele mesmo, para as comunidades, e eu fiquei indo, acompanhando o padre, sendo motorista e sacristão. E nesse período da adolescência, né, como todos adolescentes têm os seus altos e baixos, né? Eu tava bebendo, tava, como se diz, viciado, né? E um dia o padre chegou para mim e disse para mim assim, ele tinha 2 carros na época, e disse assim, olha, ele ia para Sobral, e eu tirava um carro da garagem e botava no outra quando ele saía. E nesse dia eu fui sair, ele foi sair para Sobral e disse, olha, você pega o carro, bota na garagem e depois você entrega a chave para Aparecida. E eu fui e disse assim, mas por quê? O senhor está mais confiando em mim, não? Ele disse, tô não. Rapaz, aquilo foi meio que dar um tapa na minha cara. Mas por quê? Ó, uma pessoa que está bebendo como você, não pode pegar um carro desse aí, cometeu um acidente, um grave acidente, então não tem condição de você ficar com esse carro, né? Pode acontecer, mas eu nunca fiz, mas pode acontecer. Então, a partir daí, aquilo foi, eu chorei, né? Chorei e para mim foi como uma decepção mais grande do mundo que eu tive na minha vida, né? Uma pessoa que eu amava e chegou para mim dizer que não confiava em mim, eu amava ele, e, e eu ter que ouvir isso dele, né? Foi muito forte. Então, isso foi muito bom para que eu não fizesse mais isso. Então, a partir daí eu deixei de beber. Então, hoje nós já estamos aí em 2024, tenho 24 anos que, graças a Deus, até o presente momento, eu deixei tudo isso há 24 anos, né? Eu gosto e amo e gosto do Padre Valdir. Você pode até dizer, não, porque era compadre, ele foi nos casou, batizou todos os nossos filhos, já casou todos eles. Quer dizer, todos os atos religiosos dessa família foi ele que fez, né? Nos casou nossos filhos, batizou nossos filhos, né? É padrinho de um dos filhos, que é Cristiane. É uma pessoa que realmente a gente valorizou muito, ele nos valorizou bastante, né? Muito atencioso. Como eu disse, não só comigo, mas o Valdir é muito atencioso para todos os tipos de família e de pessoas, né? Ele nunca separou porque era leproso, era pobre, ou era doente, não. Ele sempre foi muito atencioso com todos, portas abertas, né? E para o Valdir, como eu ia dizendo, ele também nos ensina muito na sua paciência, né? É um homem de Deus que aceita as nossas limitações, as limitações do povo, não reclama, procura educar, fala alto na sua paciência. Então eu quero salientar só esses 2 grandes predicados, e para mim Zé Maria tem me ajudado muito na vida a ser um camarada realmente paciente, que não é fácil, não é? A todos eu apresento meu sentimento de honra para com eles. Sou muito grato e muito feliz pela participação deles aqui. Eles me têm muita atenção, muito carinho, me respeitam e me dão tudo o que eu peço, tudo o que eu preciso. Fico alegre, fico feliz estando com eles. E sei que tudo eles fazem e farão para dar a esta cidade, a esse município, a esta paróquia, o que for necessário para uma boa convivência, uma boa caminhada. Que Deus nos abençoe a todos, as nossas famílias,
aos nossos avós, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, a todos que convivem conosco, para que possamos viver em paz e harmonia por toda a vida. Amém. Também aumentou a matriz e a beata debruçou na janela só pra ver o padre chegar na capela. No dia 6 de dezembro, Valderi completou 60 anos de padre, Deus lhe aposentou. A nossa gente agradece ao